Boa noite, nós estamos começando mais uma live aqui na igreja. Vamos estar trazendo uma palavra para você que está em casa nos assistindo. E hoje eu gostaria de estar compartilhando com você, com os irmãos que estão aqui com a gente, sobre essa questão de um pensamento que invade muito o coração de muitas pessoas. Ser crente, ser cristão é uma coisa muito difícil. E esse pensamento não é um pensamento correto, porque Jesus já fez tudo por nós. Então, quando Jesus já fez tudo por nós, o que nós temos que fazer? É acreditar no que Jesus já fez. É viver o que Jesus já fez. E a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesos para nós. E hoje eu quero ler alguns versículos, e o versículo que eu quero tomar como base hoje está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o verso 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Já as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós temos aqui uma declaração do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então essa coisa de você dizer que é muito difícil, né, ser um cristão, muito difícil servir o Senhor, porque eu já vi isso, muitas pessoas falarem isso, é muito difícil ser crente, é muito difícil servir o Senhor. E nós vamos hoje, a minha proposta é de romper com esse pensamento. Nós precisamos romper com esse pensamento que às vezes se tornou uma cultura no meio evangélico, no meio cristão, em dizer, não, servir a Deus é difícil, servir a Cristo, ser um cristão é muito difícil. Então nós vamos romper com esse pensamento, pedindo a Deus nessa noite que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Amém? Eu quero orar primeiro com você que está em casa. Eu não sei como você está em casa hoje, mas eu quero orar com você. Quero pedir a Deus que te fortaleça desses dias onde nós não podemos reunir como nós nos reuníamos antigamente, até que passe toda essa situação. Então as pessoas estão com medo de sair de casa, as pessoas estão com medo de se aproximar. Então nós precisamos realmente orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, porque sabemos que o Senhor está no trono, o Senhor continua governando, o Senhor continua, Senhor, pelejando pela sua igreja. O Senhor prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. E a tua igreja tem, Senhor, atravessado séculos e séculos e permanece até hoje. Que o Senhor nos ajude aqueles que estão assistindo, Senhor, nessa noite, Senhor, a gente pela internet, que o Senhor esteja abençoando o coração deles, abençoando nossas vidas que estamos aqui. Pedimos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos ajude, Senhor, a passar por esse momento, um momento tão difícil, um momento onde nós nos sentimos isolados, presos, apesar de termos as pessoas, Senhor, podemos falar com ela pela internet, mas mesmo assim, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já teríamos perecido. Precisamos desesperadamente que o Senhor esteja intervindo em nossas vidas. Precisamos também que o Espírito Santo nessa hora fale aos corações das pessoas que vão assistir, Senhor, essa live nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Então vamos romper com essa questão, com essa mentalidade de uma vez por todas dizer que
é crente servir ao Senhor, é difícil servir ao Senhor, é difícil ser crente que servir ao Senhor. Então, eu quero convidar você a pensar no que Jesus disse que nós somos. Nós precisamos realmente voltar para Jesus e ver o que Jesus falou. Ele disse que o meu fardo é leve. Então, se Jesus disse que o fardo dele é leve, como é que é difícil servir o Senhor? Por que é pesado servir o Senhor? A graça de Deus, Ele já nos deu. Ele levou todo o peso, todo o jugo sobre Ele mesmo, para que a vida de servir ao Senhor seja uma vida leve, fácil. É claro que a vida de servir a Jesus tem a renúncia, mas até essa própria renúncia, por causa da graça dele derramada em nossas vidas, é leve, é suave. Senão Jesus não ia dizer, você está cansado? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, servir a Deus não é uma coisa difícil, não é uma coisa pesada, senão a gente ficaria com o peso do pecado lá fora e ficaria a mesma coisa. Então, servir a Deus não é uma coisa pesada, não é uma coisa difícil. Por quê? Até naquele momento que parece ser difícil, de tribulação, nós vamos ter a ajuda do Espírito Santo. Jesus falou, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai estar sempre com vocês. Então essa é a certeza que nós precisamos ter. Nós não estamos sozinhos. Então não é difícil ser algo que você já é, entende? Não é difícil você ser um cristão quando você já é um cristão. O texto que nós lemos diz, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então não é uma coisa difícil eu ser uma nova criatura, porque nós já somos uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Você já é mais que vencedor. Não é isso que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8, versículo 37? Ele diz o seguinte, em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu não sou vencedor, eu sou mais que vencedor. E quando Paulo coloca esse texto de ser mais que vencedor, ele está dentro de um contexto de quê? De luta, de tribulação. Ele diz que pode faltar tudo, mas o amor de Deus não vai faltar na nossa vida. Então, se esse amor nos invade, esse amor me torna mais leve de servir ao Senhor. Hoje eu estava lendo, eu recebi um vídeo que era uma senhora bem velhinha, bem idosa, e ela, nesse isolamento social, ela estava sozinha. Ela queria abraçar, ela queria ver os netos, ela queria ver a família, mas não podia, ela era muito idosa. Então ela falou assim, Jesus, me abraça. E aí ela estava contando o testemunho dela, e ela toda emocionada, chorando, dizendo, o Jesus veio, me abraçou, eu senti a presença de Jesus, eu tão pequenininha, sentindo essa presença. Então aquilo me emocionou, porque realmente nós não estamos sozinhos. Por mais que existe esse isolamento, nós podemos dizer assim, eu estou sozinho de presença de pessoas, ok, mas nós não estamos sozinhos porque o Espírito Santo está conosco. Então, não é difícil ser o que você já é, o que a Bíblia diz que você é. Segundo, foi Ele que nos fez e não nós mesmos. Quem nos fez ser um cristão foi Jesus. Lá no Salmo 103, versículo 3, diz, Ele fez de nós o que nós somos. Eu quero ler até esse texto que eu acho interessante, no Salmo de número 103,
E o versículo 3 nos diz que foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos fez. Salmo 100, verso 3, diz que foi Ele que nos fez ovelhas do seu pasto. Ele diz assim: reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez, somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Então, não é difícil ser um cristão, porque quem nos fez ser um cristão, quem nos fez ser povo, foi o próprio Deus. Amém? Ele nos fez, Ele fez você ser um cristão, Ele fez você ser o que você é em Deus. Então você não pode desfazer aquilo que Deus já fez, né? Então nós não podemos ficar com essa ladainha, com esse pensamento que eu chamo um pensamento que quer destruir você. Esse pensamento, toda vez que você diz é difícil servir o Senhor, você está mandando uma mensagem o quê? Positiva para a sua cabeça, para o seu cérebro? Você está mandando uma mensagem negativa. Você está dizendo para você mesmo: olha, alma, é difícil servir o Senhor. Ó, alma, é difícil. Não, não é difícil, porque Ele nos fez povo seu. Ele diz que nós somos nova criatura. Ele já fez tudo. Ele disse que vinde a mim e eu vou tornar a vida de vocês leve. Leve no sentido de que nós vamos ter a presença dele. Leve não no sentido de que nós vamos agora ficar isentos de passar por tribulação, nós vamos agora ficar isentos de luta. Não, não é isso. Mas é leve, com ele eu passo pela luta. Com ele eu passo pela tribulação. Eu fico pensando assim: o que seria a minha vida se hoje eu não fosse servo do Senhor? Eu acho que eu estaria desesperado. Esse momento, quem conhece Deus não vai se desesperar. Não vai, irmãos. Não vai ficar comendo a comida que as informações trazem para a gente. Eu me recusei, eu estou falando isso para mim mesmo, porque eu falei: eu não quero comer essa comida que a internet, que essas mensagens trazem, essas informações, porque vai criando indignação no seu coração, raiva, ira. E nós estamos num tempo que o arrebatamento da igreja, assim eu creio, pode acontecer a qualquer momento. Eu tenho uma mensagem que eu vou pregar domingo que é sobre Elias. Se você pegar o tempo das coisas que Elias fez até ser arrebatado, é um exemplo da igreja. E quem foi Elias? Foi alguém que teve altos e baixos, e no final ele é arrebatado. E essa é a igreja que vai ser arrebatada. Amém? Terceira coisa, Jesus fez tudo. Lá em João capítulo 19, 30, quando Jesus acaba de ser crucificado, ele diz assim: ó, Pai, eu fiz a metade do que era para eu fazer. Não, ele disse: está consumado. Aleluia. Está consumado. Não tem mais nada por fazer. Já está consumado. A dívida foi paga. Aqueles pecados que tornava a nossa vida pesada, que tornava a nossa vida triste, foi pago. Jesus disse: está consumado. Então, é isso que eu e você precisamos entender. Jesus fez tudo o que era necessário para que eu e você pudéssemos ser salvos e viver uma vida de paz. Uma vida de paz. E paz não é isenção de tribulação, é a paz que excede todo entendimento que Deus nos deu. Amém? Outra coisa que é fácil ser um cristão é porque você precisa perceber que cristão significa o que Paulo diz em Gálatas 2:20: já estou o quê? Crucificado com Cristo. Isso é ser cristão. Você precisa perceber isso. É uma vida que você vai estar crucificado com Cristo. Não é mais você que vive, mas Cristo vive em você.
E é impossível você ser um cristão sem estar crucificado com Cristo. É impossível. E a Bíblia fala de você ser crucificado e você ressuscitar com Ele. Em Gálatas 2:20 diz, já estou crucificado. Mas se você pega a carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 5, diz que nós ressuscitamos e estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Amém. Então, essa questão, você a partir de hoje que está ouvindo essa mensagem, vai cortar do seu vocabulário essa expressão. É difícil servir a Deus, né? É difícil, Não, você vai começar a dizer, não é fácil, porque Jesus, a obra dele é perfeita, ele consumou tudo, eu sou uma nova criatura, foi ele que me fez povo dele, não eu mesmo, entendeu? Eu sou ovelha dele, foi ele que me fez ser ovelha, tá? E essa questão, gente, o jugo de Jesus é leve. É leve, gente. Para com esse negócio de dizer, ai que peso, ai que difícil. Quem fala isso ainda não tem o entendimento que Deus está nos dando hoje, que é leve, que é suave, que é bom servir o Senhor. Independente das lutas, independente de qualquer situação, nós precisamos inverter esse pensamento, parar com esse pensamento que dizer que é difícil e começar. É fácil ser um cristão. Amém? Repete comigo, você que está me ouvindo. É fácil ser um cristão. Amém? É fácil. O jugo dele é suave. O fardo dele é leve. Você está ligado, você está o quê? Conectado com ele. Nós estamos conectados com Deus, gente. Então para de dizer. Você vai me prometer isso nessa noite? Que você não vai mais dizer que é difícil servir a Deus? Que é difícil isso? Esse é o engano que o diabo quer que você acredita. E assim como o homem pensa, imagina, assim ele é. Provérbios 23, 7. Leia lá depois. Nós também precisamos entender uma coisa, e essa é a última que eu quero colocar. Descanse no fato de que você não precisa ser perfeito. Sabe que às vezes é difícil porque a gente quer uma perfeição que não se encontra aqui. É só lá do outro lado, lá no paraíso, nós vamos encontrar a perfeição que é perfeita. No momento, nós estamos igual ao apóstolo Paulo. Eu não alcancei ainda a perfeição, mas uma coisa faço, prossigo. Entende? Paulo diz lá em Filipenses 3:12, eu acho interessante esse texto, é um texto muito conhecido, mas as pessoas falam mais lá no versículo 14, 13, e eu quero começar a ler, para você que está acompanhando a gente pela internet, eu quero ler Filipenses, capítulo de número 3, e o versículo 12, como Paulo coloca essa questão da perfeição que eu e você precisamos entender. O apóstolo Paulo, ele diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Ele disse, eu ainda não estou perfeito, eu ainda não sou perfeito, sabe? Tem gente que
serve ao Senhor, que tem transtorno de perfeição, que é perfeccionista, né? A gente chama isso de transtorno de personalidade, aquela pessoa que tem um traço de querer tudo perfeito, nos mínimos detalhes, que faz parte, às vezes, até de um transtorno obsessivo, compulsivo. A questão de querer ser perfeito em tudo, acertar em tudo. Não! Descanse no fato que você ainda não alcançou a perfeição, que você não é perfeito. Deus não está prendendo você a um padrão de perfeição. Ele quer que você busque a perfeição nele, né? Jesus é a sua perfeição. Simplesmente descanse na verdade que diz em Filipenses capítulo 1 também, no versículo 6, ele diz: aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Amém? É ele que aperfeiçoa. É Jesus que vai aperfeiçoar você. É Jesus que vai aperfeiçoar essa obra. Então não é difícil. Se hoje nós sairmos daqui, e você que me ouve, entender isso, aceitar isso, acreditar nessa verdade, eu garanto que a sua vida vai mudar nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Hebreus, no capítulo 12, e os versículos de número 1 e 2, o apóstolo Paulo, o autor que escreveu a carta aos Hebreus, eu tenho para mim que é Paulo, mas não posso falar isso dentro da teologia, porque nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, mas no capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim, portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, o qual, por causa do júbilo, quer dizer, da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Então, como que eu posso, então, mudar esse pensamento na minha vida? Eu já falei todos os pontos, mas para a gente resumir, eu quero que você se lembre de todos esses 6 pontos que eu coloquei. Não é difícil, porque nós somos uma nova criatura. Amém? Não é difícil, porque ele já fez tudo por nós. Foi ele que nos fez. Foi ele que te fez. Não é difícil, porque Jesus também, ele fez a obra perfeita. Está consumado. Outra coisa, a quarta coisa, você precisa perceber que ser um cristão é você saber que você está crucificado com Cristo e que você também ressuscitou com Ele. Quinto, o jugo de Jesus é leve. É leve. E você precisa descansar no fato de que nós não somos perfeitos. Estamos buscando a perfeição. Então, pensa a partir de hoje. É fácil viver a vida cristã. Amém? Porque Deus já fez, porque Deus já me fez, Deus já fez tudo o que tinha que ser feito. Ele me fez mais que vencedor. Amém? A vida dele está em mim. O amor dele está em mim. O poder dele está em mim. Por isso que nós precisamos estar ligados na videira. Precisamos estar ligados na videira. Eu sou a videira, vós as varas. Se alguém estiver ligado em mim, esse vai dar fruto. Sem ele, nada podemos fazer. Amém? E para terminar, eu quero ler um texto para a gente orar. Colossenses 1, 27, que diz:
A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia. Cristo em nós, isso é um mistério, mas Ele está em nós. Precisamos crer, precisamos acreditar. Amém? Deus abençoe você, que a graça do Senhor seja sobre sua vida. Amém.